Bom, no vídeo de hoje quero falar sobre o Paysandu e essa possibilidade de virar um clube empresa, quem sabe para 2023, para 2024 e que dentro, do Papão, que é discutido, será que tem alguma chance desse projeto vir, a se tornar uma realidade? Então eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes. Além disso, quanto que seria o valor de mercado do clube, dívidas, faturamento e tudo mais. Eu quero trazer um vídeo bem completo e atualizar aqui também, que tinha mais de 6, 7 meses que eu não trazia um vídeo parecido aqui no canal, até para deixar de sugestão para vocês, para entender um pouco mais sobre esse tema, que tivemos poucas atualizações que eu quero comentar aqui com vocês. Só antes de começarmos, aproveito aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carter Foot e contei com a ajuda de vocês, torcedores do Paysandu, para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 50 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, vai me ajudar demais. Tem também nosso canal de cortes do Black Carter, que eu criei aqui essa semana. Estamos quase chegando lá 10 inscritos, tá bem no começo mesmo, que lá postamos os trechos mais curtos dos vídeos, inclusive de notícias do Paysandu, para você assistir, um vídeo ali de 3, 4, 2 minutos, bem mais curto também, que eu vou deixar no QR Code, ou no card, que você clica e se inscreve, ou aqui embaixo na descrição. Antes de dar uma sequência, tem um recado também da Leon, que te dá R$25 ao você fazer o seu cadastro para apostar como quiser. Porque a única regra que você tem que seguir é em odds acima de 1.30 e no máximo 3, mas várias cotações seguem aí, no caso, essa média. E inclusive os próximos jogos do Paysandu, por exemplo, no próximo domingo jogando em casa contra o Floresta na Série C, depois no outro final de semana contra o Botafogo da Paraíba fora de casa, depois recebe o Brusque e tem um jogo contra o Amazonas, e nas próximas 4 rodadas na Série C, que para você apostar nesses jogos no Brasileirão, da Série A, Série B, Série C, Copa Libertadores, o link da Leon, que ainda te dá esses R$25 para você apostar como quiser, vai estar aqui embaixo na descrição. Bom, o Paysandu, que é a última atualização que temos a respeito da SAF e movimento importante, foi em fevereiro desse ano, um pouco mais aí de 4 meses então, onde eu vou deixar aqui essa matéria do Portal Liberal, falando assim: com ex-diretor do Flamengo, Paysandu contrata consultoria para fazer reforma administrativa no clube. Nas próximas semanas, a Alvarez e Marçal vai realizar uma espécie de diagnóstico de problemas no Papão. Clube sonha em voltar à Série A em algumas temporadas. Então, no caso, ele tem essa contratação também do Fred Luz, que trabalhou nessa reforma financeira importantíssima no Flamengo, e essa empresa também que ficou conhecida, eu tenho certeza que foi no Cruzeiro, que também fez um papel e tudo mais de avaliação antes de virar um clube empresa. Tem uma parceria também antes com a XP, não sabemos se vai ser a XP que vai procurar investidores ou não por Paysandu, mas temos essa confirmação da Alvarez Marçal, que é uma empresa bem conhecida e bem grande, com grande moral dentro desse ramo, ainda mais de avaliação, principalmente voltando para esse lado financeiro. E bom, que no caso o Fred Luz falou a respeito desse diagnóstico que vai acontecer, que eu vou deixar aqui na tela e vou ler junto com vocês, abre aspas. O que nós temos de certo é que esse nosso primeiro contrato é para nós fazermos um diagnóstico em que vamos fundamentalmente procurar identificar qual é o nosso Paysandu dos melhores sonhos, ou seja, onde é que o Paysandu poderia estar se tivesse sido bem administrado e tudo tivesse sido tudo bem feito, onde é que o Paysandu poderia estar e onde o Paysandu está hoje. Também identificar quais são os caminhos e quais as iniciativas que vão permitir que o Paysandu saia dessa situação atual para esse Paysandu dos sonhos, explicou aí o Fred. E com certeza, esse Paysandu dos sonhos, com certeza seria um Paysandu virando uma SAF, ou uma mudança radical na forma de administrar o clube, que é claro, não é todo time que vai virar uma SAF e vai sair ganhando tudo, isso aí é óbvio, mas a torcida cria essa ilusão, mas tendo uma diretoria que administra bem o clube, dá para esperar pelo menos, por exemplo, o Fortaleza, que tem sido extremamente competitivo nos últimos 6, 7 anos, ou o América Mineiro, por exemplo, que não é uma SAF, mas vinha de uma crescente realmente muito interessante nos últimos anos. Então, essa aí foi a última atualização que tivemos recentes sobre a SAF. Não consegui achar mais nada sobre o Ettinger, que é o presidente do Paysandu, ou o Fred Luz, esse resultado desse diagnóstico. Essa aí foi a última coisa que eu achei interessante, trazer essa atualização aqui também. E quero falar agora sobre alguns outros pontos importantes, como por exemplo, qual era a expectativa lá no final de 2021 e se mudou muita coisa, ou se realmente tudo está bem estagnado, se o Paysandu não está avançando muito nessa.
Bom, onde o presidente aí, o Maurício Ettinger, que eu acho que é essa a pronúncia, sempre fico nessa dúvida, deu uma entrevista no final de 2021 que ele já era extremamente a favor desse projeto de SAF, que o que ele achava na época foi o seguinte: eu particularmente acho que é o futuro dos nossos clubes do futebol brasileiro e o Paysandu vai fazer um diagnóstico da situação. Estamos contratando um escritório de advocacia para estudar se tem algum interessado, perto ou longe, o futuro para mim é esse, explicou aí ele, que desde essa época então já vinha tendo estudos e tudo mais, que é aquela coisa, pode ser que é algo que estão fazendo realmente com interesse ou enrolando o máximo possível para o Paysandu conseguir logo o acesso para a Série B, que com certeza valorizaria muito a instituição, que agora eu falo um pouco mais sobre isso. E bom, além disso, não acho que faz muito sentido um escritório de advocacia para estudar se tem algum interessado. Teria que ser mais uma empresa, igual foi a Alvarez Marçal, que já faz um diagnóstico e com certeza já tem um portfólio de investidores ou parceria com grandes bancos, instituições financeiras, como por exemplo a XP, o BTG Pactual, que aos poucos vem entrando, né, nessa área financeira por lado do futebol. E bom, para avaliar o valor de mercado do clube, onde ele também falou o seguinte, né, o Ettinger, sobre possíveis investidores, que achei até interessante. O Paysandu está estudando a possibilidade de virar uma SAF e está estudando muito. Inclusive, estamos em contato com uma empresa para fazer um levantamento do valor do clube. E eu diria que ainda nesse ano deveremos ter o resultado desse estudo e a partir disso a própria empresa, né, ter um portfólio de possíveis investidores. Que isso foi então em 2022, era para sair em 2022. Não tivemos essa divulgação oficial quanto que vale o clube e muito menos grandes interessados, pelo menos de forma pública, né, que é difícil vazar nomes, por exemplo, mas que por exemplo, tem consulta, tem interesse, isso se tivesse, realmente já poderia ter sido divulgado, não pelo clube, né, mas acaba que essas fontes assim, sempre acabam descobrindo algo nesse sentido, que não foi o que aconteceu do final de 2021 até agora em 2023. Bom, quero falar aqui também sobre a marca, onde o presidente falou algo interessante, sobre esse valor, né, do clube, que é algo que não dá para calcular, e também falando sobre o perfil de investidor, que eu achei bem interessante e vou deixar aqui com vocês. Ele falou o seguinte: a marca do Paysandu é muito boa e além disso, nossas dívidas não estão muito grandes. Estamos seguindo um projeto de parcelamento dessa dívida ativa e acho que, de forma geral, seria um bom valor devido à grandiosidade do clube e principalmente da sua torcida. Mas, apesar disso, não posso mensurar, disse aí, sobre uma possibilidade de valor, né? Além disso, ele falou sobre possíveis investidores. Ele falou o seguinte: a gente, em outubro, recebeu a visita de um pessoal que tratou da negociação da SAF do Figueirense e também do Cruzeiro, possivelmente então a XP, né? Queremos um modelo de clube empresa em que a parte da SAF fique só com futebol, o resto, como demais esportes e patrimônio, ficaria só com o Paysandu, disse aí então nessa entrevista. Possivelmente deve ter sido logo depois que o Cruzeiro virou uma SAF, que foi em dezembro de 2021, possivelmente ali naquele início de 2022, com essas atualizações, ou seja, o Paysandu vem se movimentando para virar uma SAF. Não é algo que, por exemplo, é impossível de se imaginar, e ele até falou, né, também que prefere investidores que já sejam mais consolidados, que já tenham passagens por outros clubes, não necessariamente isso, mas que realmente tem um foco em fazer o time crescer e, consequentemente, gerar lucros e não, por exemplo, ter uma venda rápida, mudar de dono todo ano ou a cada 3, 4 anos, que não é algo rentável e muito menos muito bom para o clube, né, pensando no cenário de longo prazo, que eu quero falar agora quanto que vale, de acordo com algumas pesquisas, que até o próprio Paysandu divulgou nesse post em 2022, quanto que seria esse valor de mercado e quanto eu acho que poderia ser esse valor. Bom, onde o próprio Paysandu divulgou no seu Instagram, no seu Twitter, um estudo de uma empresa que eu não consegui achar o nome, infelizmente, mas eu vou deixar aqui, no caso, sobre o valor de mercado do clube, que seria de 160 milhões de reais entre patrimônio físico e o valor agregado da marca, né, de acordo com uma consultoria especializada em marketing esportivo. Então, seria aí próximo de 162 milhões de reais, e até o Paysandu colocou esse post lá no Twitter, né, único do norte da lista, Paysandu está entre os 30 clubes mais valiosos do Brasil, 27ª colocação em 162 milhões de reais. E para você, Gustavo, você acha que esse valor faz sentido? Bom, eu não sou uma empresa, né, de consultoria, então não tem como eu falar que realmente seria esse o valor ou algo nesse sentido. Mas o que eu, Gustavo, acho, que eu já estou nessa aí de fazer vídeos sobre clube empresa, basicamente tem 2 anos e meio, desde 2021, quase 3 anos para falar a verdade, só falando sobre projeto de clube empresa aqui no canal, e eu tenho também um outro meu do Cruzeiro News, né, que então eu cobri esse projeto da SAF desde quando surgiu, então acho que o tanto de pesquisa que eu já fiz aqui de SAF, sinceramente, acho que tem poucos jornalistas aí, e eu que não me considero um jornalista, mas enfim, que entende um pouco ou sabe, né, sobre esse assunto, o tanto que eu pesquisei de vários times, Série A, B, C, D, sem divisão do futebol brasileiro. No geral, eu acho esse valor aqui de 162 milhões extremamente baixo.
É claro, né? Ele fala aqui, né, que consta nesse levantamento a marca do clube em relação à torcida, que para mim é muito pequeno, e patrimônio físico. Patrimônio físico não tem muito o que discutir, né? Se o Paysandu fosse divulgasse mais em relação ao valor patrimonial, que é difícil achar isso. O Paysandu não é igual em 2019, 2020, parece que todo mês tinha alguma divulgação de transparência. Não tem sido esse o objetivo do clube nos últimos anos, mas com certeza é um patrimônio alto dessa questão financeira, e eu acho ainda 160 milhões, eu acho ainda baixo, só pela questão de patrimônio, tá? E se você for considerar a torcida, eu diria que no mínimo, estando numa Série C, na Série C desvaloriza muito, tá? Então até por causa disso eu acho que o Paysandu tem o interesse de, quem sabe, subir logo, para na Série B pensar em virar uma SAF. Porque eu diria que na Série C seria no mínimo 300 milhões, no mínimo o dobro disso aqui, ó. Que seria 300 milhões mais dívidas. Mas, Gustavo, o Cruzeiro, por exemplo, não foi vendido por 400 milhões de reais? Sim e não, porque o Ronaldo ele também é sócio da dívida, né? Então ele foi 1 bilhão e 400 milhões de reais. O Paysandu não sabemos o valor das dívidas, agora eu falo um pouco mais sobre isso, mas vamos chutar extremamente alto, vai? A dívida 100 milhões, não é isso, mas só chutando um valor aqui, seria então esses 300 milhões de aporte mais 100 milhões pela dívida, algo nesse sentido, entendeu? Em 4, 5, 6, 10 anos, no caso tendo essa injeção de valor, seria essa a minha opinião. E na minha perspectiva, se o clube subisse para uma Série B, aí eu diria que no mínimo 450 e numa Série A no mínimo 600, 700 milhões. Nossa, Gustavo, mas isso tudo... Aquela coisa, né? Por exemplo, o Curitiba que vai virar uma SAF também vai ser por esses moldes, 600, 700 milhões de reais, se eu não estiver muito louco aqui, porque tem a questão do aporte e da dívida. O Paysandu não tem dívidas altas, então, pela quantidade de torcida também, vai achar um clube com tanto de torcida igual o Paysandu no futebol brasileiro. Tudo bem que é um país gigantesco, mas alguns já viraram SAF, outros não têm interesse nenhum e, enfim, acaba que não tem tantas alternativas para esses fundos comprarem times com uma torcida gigante, né? Ou senão vai ter que fundar um novo Red Bull Bragantino e teria todo esse trabalho para construção de uma marca. Então, não ficarei surpreso, eu tenho certeza que os times que viraram clube empresa em 2021 foram para um valor mais baixo do que os que viraram em 2022 e eu acho que vai ser assim por diante, tá? Acho que um time que vai dar uma outra quebrada nesse paradigma vai ser o Atlético Paranaense, que se avalia em 3 bilhões de reais. 50% do clube seria 1 bilhão e meio de reais, só que é um clube que já tem lucros consistentes há muitos anos e tudo mais, então poderia, sem dúvidas, ter esse fator, né, de vender só 50%. O Grupo City foi outro que investiu quase 1 bilhão no Bahia, no total, contando dívida, investimento no futebol, infraestrutura, centro de treinamentos. Então eu acho difícil ficar longe desse parâmetro aí, ó, de 550 milhões do mínimo a no máximo 1 bilhão, porque essa questão da torcida é muito importante, mas muito importante mesmo. Então é difícil você mensurar quanto que vale o valor da torcida em si, né? O patrimonial é muito fácil, você olha ali, bate o olho, já sabe. Estando numa Série A, tendo projeções financeiras e recebimentos, é muito fácil, você bate o olho ali e já sabe. Mas essa questão da marca, quantidade de torcedor, qual que é os números realmente oficiais? Porque os times no Brasil, no geral, acho que falta ter essa comunhão, né? De, vamos fazer uma pesquisa aqui realmente para saber quanto que é a quantidade da torcida, até para ser muito mais fácil de vender, né? A publicidade, a investidores que vão investir na liga daqui a alguns anos. Enfim, parece que os times brasileiros pensam no próprio umbigo e mesmo assim vários, né, não conseguem fazer o seu trabalho. Mas enfim, eu quero falar aqui também sobre algumas outras questões envolvendo dívidas que eu acho importante também para falar sobre esse retrospecto geral, né? Já que eu falei quanto que eu acho, meu pitaco aqui, tá? Quanto que vale. Não consegui achar valores de receitas, que é uma pena, que eu gosto de comentar aqui também. Valores de quanto que faturou no ano, despesas, vendas de atletas, bilheteria, receita de televisão. Não consegui achar essa informação do ano de 2022 ou 2021. Bom, para terminar aqui falar sobre as dívidas, a única coisa que nós achamos foi em 2021 e 2022, que era a dívida na União, que era de 17 milhões de reais, que os clubes brasileiros deviam 1 bilhão à União, e no caso o portal O Liberal trouxe as dívidas do Remo e do Paysandu. O Paysandu devia naquela época 17 milhões de reais. Só que assim, esse montante desceu muito, até o início de 2022 caiu no total ali, né? Esse montante era de 5 milhões 562 mil, ou seja, de 17 milhões teve uma redução de 11 milhões e 437 mil só em abatimento de dívidas. Então realmente o Paysandu tem feito pelo menos a sua parte, a diretoria, o Ettinger, de pagar essas dívidas, que ajuda bastante, pelo menos essa que nós sabemos que é a União, né? Não sabemos se é a dívida total do clube, infelizmente eu não consegui achar essa informação, mas já deu uma bela reduzida e é baixo, né? É bom saber disso, porque não seria tão complicado igual o Santa Cruz, que é um time que, se eu não estiver enganado, tem dívidas de 260 milhões de reais na Série D.
Pensa, se o Paysandu também tivesse uma dívida dessa, 300 milhões, nossa, seria muito mais complicado de pensar em virar uma SAF. Então, quero que você deixe aqui embaixo. O que você acha sobre essa questão do clube empresa? Concorda sobre os valores que eu trouxe aqui? Que eu acho que ficou um pouco confuso, né? Quanto que valeria em si, mas não é algo fácil. Ainda mais que eu só estou dando meu chute, mesmo assim não é fácil. Imagina então, quando for virar uma SAF, que com certeza aí sim vai ter um estudo muito mais profissional, de empresas especializadas nisso, bancos e tudo mais, para fazer um levantamento muito mais calculado do que um chute, né? Aqui do Gustavo. Mas eu acho que é importante, para pelo menos informar, assim, de uma forma geral, a torcida do que vem acontecendo recentemente, pelo menos de informações que eu consegui até aqui para gravar esse vídeo. Se surgir mais atualizações, eu trago aqui para vocês. Se você tiver outra matéria que eu não coloquei aqui no vídeo, que poderia ser importante, pode ficar tranquilo que eu gravo vários vídeos aqui para vocês desse no decorrer do ano. Antes eu gravava pelo menos um desse por mês, mas acabou que não temos muitas atualizações. Então, para atualizar aqui, né, já que tinha mais de 8 meses que eu não trazia, 6 meses e meio, 7 meses e meio que eu não trazia um vídeo desse aqui, acho que vocês podem ter gostado. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, conferir outras sugestões, playlist aqui do Paysandu com mais de 130 vídeos da equipe que já trouxemos no canal, notícias do mercado da bola, sugestões de reforços, tudo aqui para vocês. Valeu, galera!